Então, entrando aqui em quais foram os pecados da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra, eu quero ler alguns textos para vocês. O primeiro texto, ele está em Ezequiel 16:49, e eu irei ler para que vocês entendam quais foram os pecados dessas cidades. E aí o texto ele vai dizer o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, a soberba, a fartura de pão e a abundância de ociosidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e dos necessitados. Então a gente tem aqui em Ezequiel um texto extremamente claro que vai dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra foi não ajudar os pobres, foi a soberba ou a fartura de ociosidade. Então eram pessoas extremamente preguiçosas, pessoas que não trabalhavam. E além disso, eu irei ler um outro texto, esse está em Isaías 1:10, e Isaías 1:10 vai trazer mais um dos pecados da cidade de Sodoma e Gomorra. E o texto diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, ouve, na verdade, a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. É uma advertência, ele diz: dai ouvido à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Com base aqui em Isaías, a gente vai ter que o pecado de Sodoma e o pecado de Gomorra, eles foram justamente não dar ouvido à lei de Deus. Então Sodoma e Gomorra foram cidades que não deram ouvido à lei de Deus, e aí a gente tem como referência as leis dos 10 mandamentos. Talvez você fale assim: Manuelson, mas os 10 mandamentos até então não haviam sido escritos, né? Ele vai ser escrito bem depois, com Moisés. Só que a gente tem que os mandamentos, os 10 mandamentos ali, eles já existiam de forma oral, e posteriormente Moisés só transcreve ali eles nas tábuas. Então é uma referência aqui à lei de Deus, que seria aí os 10 mandamentos e alguns princípios e alguns mandamentos que já existiam, que foram passados ali desde o casal edênico até Moisés ali posteriormente também. Só abrindo um parênteses para vocês entenderem. E aí eu vou trazer mais um texto bíblico, que é o que está em Judas 1, o capítulo, e o versículo é o 17, e vai dizer o seguinte: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e essas cidades circunvizinhas foi justamente as cidades que eu falei, que foi Adma, Zoá e Zeboim. Continua o texto: que havendo-se entregue à fornicação com aqueles, e aí o texto vai continuar se entregando às paixões da carne. Então aqui em Judas a gente tem que o pecado de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas foi justamente se entregar à fornicação. E aí, para o pessoal que talvez não saiba o que é a fornicação seria o sexo antes do casamento. Então, dentro do contexto bíblico, o sexo ele só é permitido após o casamento, a união matrimonial, e aí a fornicação seria esse sexo fora da relação conjugal. Então, com base em Judas, a gente tem que o pecado de Sodoma era a fornicação. O interessante é que dentro desses textos, tanto Ezequiel quanto Isaías e Judas, não existe nenhuma referência desses profetas, desses escritores bíblicos, dizendo que o pecado de Sodoma e Gomorra é o homossexualismo. Talvez Judas ou o próprio Isaías e Ezequiel falasse da seguinte forma: olha, o pecado de Sodoma e Gomorra, ou elas pereceram porque elas praticavam o homossexualismo, né? Eram cidades entregues a relações de pessoas do mesmo sexo. Só que os textos, eles não irão trazer isso. Mas por que que a gente tem toda essa narrativa bíblica
em volta desse assunto, ou desse contexto. Por que que as religiões, as igrejas hoje, elas batem tanto nessa tecla do homossexualismo? E aí eu vou trazer para vocês com base nos estudos bíblicos. Eu volto a dizer, gente, eu não estou defendendo o homossexualismo, tá? E aí eu também não estou atacando. Eu estou trazendo o que a Bíblia diz, o que os textos bíblicos eles irão dizer. Aí futuramente, a depender da posição ou dos comentários de vocês, eu faço um texto dizendo qual que é a minha posição sobre esse assunto. Mas hoje nós iremos tratar aqui do pecado de Sodoma e Gomorra e desconstruir algumas mentiras que são ditas aí para a população. Uma outra coisa que eu queria trazer é que Juízes 19 tem uma história semelhante à história de Sodoma e Gomorra, de um homem que casou com uma concubina, e aí ela foge para a casa do pai dela e o rapaz vai atrás, e aí, se eu não me falha a memória, o sogro dele recebe ele lá na casa dele, só que a população ali do entorno da cidade decide pegar esse rapaz, que era um visitante, e ter relações com ele. E aí o rapaz oferece a concubina, nome difícil, e no final a história vai dizer que a mulher encontrada foi abusada por todos os homens das cidades. Então assim, com base no recorte que a gente faz do período ali dos patriarcas, a gente tem que tanto a história de Sodoma e Gomorra quanto essa história aqui de Juízes, ela está fazendo uma referência à hospitalidade. Lembra que a gente está vindo de um contexto que ali do capítulo 18, a história de Sodoma e Gomorra ela vai estar ali no capítulo 19. Só que antes disso a gente tem o capítulo 18, e no capítulo 18 Abraão vai receber a Deus e a 2 anjos e vai hospedar esses seres celestes na residência dele, sem saber que são seres celestes. Então, quando Moisés, lembra que Moisés que escreveu aí esse livro, o livro de Gênesis e os demais livros. Então, quando Moisés ele traz esse relato, Moisés ele está focando na hospitalidade. A história, o contexto já nos mostra isso. Né? E aí, ele vai trazer também essa questão da hospitalidade, que para o pessoal que me acompanha, eu vou abrir um parêntese, para quem está chegando agora, a hospitalidade era de certa forma um contrato que não era escrito, era uma posição consolidada da sociedade. A gente tem, fazendo uma referência aí novamente ao direito, a gente tem algumas espécies de contrato, que é o escrito, o contrato verbal e o contrato tácito, que é aquele que nada diz, que é uma posição que vai se consolidando ao longo do tempo. Então era comum, ali no período dos patriarcas, as pessoas serem bem recebidas, independente de quem fosse, e posteriormente o anfitrião ia guiar essas pessoas pelo caminho, para mostrar o caminho para onde elas iriam. E a gente tem isso com Moisés, e aí quando a gente tem isso com Abraão, e quando Moisés ele traz esse relato aqui da destruição de Sodoma e Gomorra, ele está dando esse sentido aí da hospitalidade que não existia ali na cidade de Sodoma e Gomorra. E aí, a gente ingressando no porquê que existe aí essa construção de que o pecado de Sodoma e Gomorra seria o homossexualismo, a gente tem apenas um momento ali em que os anjos eles serviriam de objeto sexual segundo o desejo da população dos homens daquela cidade. Então, o texto vai dizer que os homens cercam a cidade de Ló, quer ter relações com os hóspedes, que eram 2 anjos, e Ló oferece suas filhas, mas eles não aceitam. Né? Eles querem os anjos, e aí os anjos vão cegar esses homens, vão retirar Ló da cidade. E aí as igrejas, né, no plural, melhor dizendo,
elas irão fazer uma construção de que se trata, né, de que o pecado de Sodoma e Gomorra se trata do homossexualismo, e elas irão esquecer que os textos, como eu li para vocês, traz aí diversos outros pecados. Mas por que a igreja, de forma geral, bate tanto nessa tecla? E aí a gente tem o livro de 1 Coríntios, o versículo é o 6, perdão, capítulo 6, o versículo é o 9 e o 10. E a gente tem, além de Coríntios, a gente tem 1 Timóteo 1, 9 a 10, que vai fazer referência ao pecado da sodomia. E aí a palavra que é usada é a palavra malakoi, e